Eu sei que vocês estão doidos para ouvir a gente falar de mais uma vitória contra o Freguês, mas antes, deixa eu mostrar uma coisa que eu já devia ter mostrado semana passada. Já repararam nas jogadaças de DVD que o Rafael Silva vem fazendo? Sem falar dos gols decisivos, né? Já podemos afirmar que ele é o nosso principal atacante no momento? Volta logo, Rafael Silva! E agora sim, vamos começar o Sobre Vasco. Fala, torcida vascaína, eu sou Felipe Tiru e esse é o Sobre Vasco, o programa onde a gente torce, acredita e conversa sobre o Vasco. E no programa de hoje nós vamos falar de mais uma vitória sobre o rival, mas antes vamos falar da Copa do Brasil. Se a gente pode tirar algum ponto positivo do jogo de quarta contra o São Paulo pela Copa do Brasil, é o fato dele ter trazido a gente de volta para a realidade. Porque depois que o Vasco começou a reagir no Brasileirão, teve muito vascaíno já pensando que o time tinha ficado invencível, né? Podem até alegar que o Vasco estava cansado, não totalmente focado na competição, que a escolha de entrar com o time titular tenha sido uma imposição da diretoria e não da comissão técnica e dos jogadores. E até acho que há uma certa verdade nisso tudo. Mas só isso não explica a saboada que a gente tomou, não. Porque o fato é que o Vasco foi engolido pelo São Paulo. E se o Jorginho foi capaz de fazer nosso time bom o suficiente para bater esses times do naipe da Ponte Preta, do Atlético Paranaense, do Sport, do Flamengo, o jogo de quarta mostrou que na hora de enfrentar times com uma qualidade técnica um pouco melhor, a gente ainda está um degrau abaixo. E isso é especialmente complicado porque dos 10 jogos que faltam no Brasileirão, 5 vão ser contra times da parte de cima da tabela. O próprio São Paulo no Morumbi, o Grêmio, que está em terceiro no campeonato, mas está numa fase até melhor que o Galo, que é o vice, o Palmeiras, quarto colocado lá no Palestra Itália, o Corinthians, que tem tudo para ser o campeão brasileiro, e o Santos, que talvez seja o time em melhor fase na competição. A gente pode até beliscar alguns pontos nesses jogos, mas não dá para contar garantido com nenhum desses pontos, não. Aí sobram 5 jogos contra Avaí, Chapecoense, Fluminense, Joinville e Coritiba. Esses são os jogos em que temos que tentar fazer 100%. Assim a gente ficaria com 15 pontos e aí iríamos para 41 pontos no total, o que nos permitiria sonhar com a permanência na Série A. O problema é que desses jogos, 3 são na casa do adversário. E já que começamos a falar de Campeonato Brasileiro mesmo, vamos falar então do jogo contra o Flamengo? Quando foi anunciada a escalação do Vasco para o jogo de domingo, eu confesso que fiquei preocupado. Se na quarta-feira o meu campo estava muito pesado, cheio de volantes, no domingo eu achei o meu campo leve demais, sem nenhum volante de origem mesmo. E eu nem acho que o Jorginho escalou esse time por ousadia, não. É falta de confiança nos volantes do elenco mesmo. Ele já tinha improvisado o Rafael Vaz ali na posição no jogo contra o São Paulo e improvisou de novo contra o Flamengo. Dessa vez recuando o Bruno Galo. Não confiar no Lucas, Jean Patrick, que são jogadores mais inexperientes mesmo, a gente até entende. Mas nem levar em consideração o Rinha Azul? O argentino caiu em desgraça com o Jorginho mesmo. E a gente ganhou o jogo, depois de um começo meio tumultuado e até mandou mais na partida. Mas mantenho a minha opinião, pelo menos um volantezinho mais marcador é importante nesse meio campo. Porque aquilo, a gente não pode avaliar o Vasco só pelo Vasco. Tem que ver contra quem o Vasco está jogando. Então se na quarta-feira tomamos de 3, não só porque o Vasco jogou mal, mas também porque do outro lado tinha um adversário forte, dá pra dizer que a gente ganhou o jogo com esse meio campo mais exposto, porque nosso adversário não era lá essas coisas. Porque eu vou falar, eu não acompanho os jogos do Flamengo não, mas pelo que eles jogam contra a gente, ou eles amarelam muito pra Cruz de Malta, ou é um milagre esse time não tá disputando com a gente pra ver quem vai ser rebaixado.
O timinho ruim. E por falar em rebaixamento, vamos abrir os gráficos de desempenho sobre Vasco? E com a campanha das últimas 5 rodadas, 13 pontos em 15 pontos disputados, a situação nos nossos gráficos começa a ficar um pouco menos desesperadora. No gráfico de aproveitamento ideal, vocês podem ver que estamos subindo, mas ainda estamos um pouco distante da linha de corte do rebaixamento. Nós precisaríamos de mais 4 vitórias seguidas para conseguir alcançar a curva com o índice de aproveitamento para chegar aos 45 pontos e nos livrarmos do rebaixamento. Olhando os outros gráficos, a situação é um pouco mais alentadora. No gráfico de comparação com nossas melhores e piores campanhas, olha aí! Já alcançamos o desempenho de 2008, quando também tínhamos 26 pontos na 28ª rodada. Mas não tem que ser igual a 2008, né? Tem que ser melhor. Afinal, em 2008 você lembra como terminou pra gente. E ser melhor é justamente o que estamos fazendo se for comparar com aquela campanha milagrosa do Fluminense de 2009. Olha aí, estamos um pouco acima da curva dele e só temos que manter o mesmo crescimento que eles tiveram nas rodadas finais. No rebaixômetro também temos boas notícias. A vitória contra o Flamengo fez mais uma vez o nosso aproveitamento necessário daqui pra frente baixar. Agora precisamos de um aproveitamento de só 64%. Ou seja, um aproveitamento melhor que o do Atlético Mineiro até agora. A campanha do último mês do Vasco faz até a gente esquecer, mas a nossa missão ainda é bem difícil. Mas pelo menos o time agora está fazendo a gente acreditar que é possível, né? E vamos abrir a caixa postal sobre Vasco e responder mais uma questão de vocês. A de hoje vem do Brasfoot Gameplays, que pergunta: o que você acha do Martin Silva nesse vai e volta? Sempre que o Martin Silva fica sem jogar, já aparece um monte de gente para dizer que ele está fazendo corpo mole, porque está sendo negociado ou porque quer receber alguma grana que o Vasco ainda não pagou. Mas nesse caso aí, eu não abraço as teorias conspiratórias, não. Martin Silva já tem 32 anos, não é mais nenhum garoto. E nessa idade as pessoas passam a se machucar mais mesmo. E eu acho que é isso mesmo, sem nenhum motivo oculto por trás. No mais, a gente já tem tanto problema escancarado para esquentar a nossa mufa, não vamos perder tempo com um que a gente nem sabe se existe, né não? Então o melhor é fazer figa pro Uruguai e não arrumar mais nenhuma contusão até o fim do ano. A gente precisa dele. Beleza, Brasfoot? E se tiver mais gente querendo deixar perguntas, a caixa de comentário está aberta para vocês. Para terminar então, vamos ver o que essa semana nos reserva. Tem um jogo contra o São Paulo na quarta-feira pela Copa do Brasil que, pelo amor de Deus, só falta o Vasco continuar com aquele discurso de que ainda dá, não vamos abandonar. Não, acabou, já era. Se era difícil antes de começar o mata-mata, depois do 3-0 lá e com a missão de fugir do rebaixamento ainda no Brasileiro, tem que desistir da Copa do Brasil mesmo. Pode botar até o Luan, que está suspenso do próximo jogo, o Martin Silva, que é goleiro e não se desgasta tanto, mas para a maioria das posições é botar os reservas mesmo. Aproveita para dar experiência para os júniores, para avaliar jogadores que não estão sendo muito aproveitados e poupa nossos principais jogadores para a batalha que vai ser o jogo de domingo. Porque domingo, amigo, é pelo Campeonato Brasileiro. É contra adversário direto e é lá na casa deles. E não tem jeito. Até por tudo que a gente já falou no episódio de hoje, é jogo que o Vasco tem que entrar para ganhar. E vai ser complicado, porque o juiz já vem sendo beneficiado pela arbitragem aí, ainda mais quando o jogo é lá na casa deles. Vai ser contra tudo e contra todos de novo. E até para trazer sorte, vamos fechar o programa de hoje com a imagem que vem na cabeça quando se fala de jogo decisivo lá na ressacada? Então, assinem aí nosso canal, caso ainda não tenham assinado, nos sigam nas nossas redes sociais, que terça-feira que vem, às 11h30, a gente volta para continuar a comemorar essa reação incrível do Vascão. Até lá, fiquem no nosso vídeo de despedida e saudações vascaínas. Alexandro, Diego Souza na esquerda, Alexandro carregou, olha o Diego, é pra ele a chance do segundo, Diego Souza tocou, gol! Do Vasco! Diego
extrema inteligência, esperou o momento certo, o passe açucarado e o toque com enorme categoria para encobrir o goleiro e balançar de mansinho a rede do Avaí. Diego Souza, um lindo gol do Vasco na ressacada.